Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Esse sorriso no meu rosto é de entender o quanto o Deus é presente na nossa vida e o quanto Ele quer nos ensinar todo dia e o quanto é bom estar sensível a ouvir a voz de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem, assim, devastado a humanidade, que são os problemas e os conflitos que as pessoas têm entre pessoas, entre seres humanos. A falta de amor, a falta de compreensão tem gerado na humanidade ansiosidade, tem gerado desconfiança, tem gerado todo tipo de sentimento negativo. Mas estou feliz porque quando escutamos a voz de Deus, Ele nos garante que no final nós vamos louvá-lo, engrandecê-lo. E o texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês hoje fica lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Vou continuar a leitura, mas quero dar uma paradinha aqui para a gente refletir, pois o texto da palavra de Deus é muito rico. E se você hoje atravessa algum problema, seja com outras pessoas, com vizinhança, dentro da família, com pessoas, né, na parte externa, e você se sente, você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê solução. Olha o que Deus está falando para você. Que se você tem consciência que está fazendo a coisa certa, você não pode duvidar de que Deus é o justo juiz. Ele diz, olha, somos atribulados, mas não angustiados. Meu irmão, minha irmã, se você tem consciência que está fazendo o que é certo, se você não está mentindo, se você não está defraudando ninguém, se você não está maquinando contra o teu próximo, se você não coloca confiança em pessoas ou na sua própria força, mas você tem feito a coisa certa, tem agido dentro da lei, tem agido de maneira pacífica e tem confiado em Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, olha, não ficaremos angustiados. Tenha paz. Tenha paz. Eu, pela misericórdia, entendo que essa paz só pode vir do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Porque Ele me deu essa paz. E quando Ele me dá a paz, Ele me dá a força para poder lutar e ser vitorioso. E ser vitoriosa. É vencer ou vencer com Deus.
Não existe outra opção. Olha o que a palavra de Deus continua falando. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas nunca destruídos. Então, é nessa confiança, meu amigo, é nessa confiança, minha amiga, que você tem que colocar as suas emoções. Entender que não vai descer um anjo para resolver os teus problemas. Você tem que se capacitar e resolver seus problemas. Adriana, eu tenho que entrar em faculdade para resolver problemas? Não. Quando eu digo capacitar, buscar orientação na pessoa certa, que é Deus. E Deus está te orientando nessa manhã. Olha o que ele está dizendo no versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ele está dizendo, meu amigo, minha amiga, que a gente vai ter problemas para enfrentar. Bem melhor falando, Deus, ele está dizendo aqui que todo dia teremos decisões a tomar. E essas decisões não podem ser de todo jeito. Elas precisam ser pensadas. Mas ele diz, olha, abatidos, mas nunca destruídos. Para que isso não aconteça, a destruição do nosso psicológico e a derrota no exterior, você precisa se precaver. Se precaver fazendo o quê? Fazendo o que é certo. Não desejar mal ao próximo. Não fofocar. Não articular o mal. Porque Deus escuta a oração de um coração sincero, como escutou a de Davi. Porque era um homem sincero diante de Deus. Então, ele continua falando na palavra dele, lá no versículo 12, de 2 Coríntios, capítulo 4. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós também a vida. Mas em vós a vida. O que é que ele quer dizer aqui? Paulo está traçando um paralelo de que a morte e a vida, ela está diante de nós e tudo que a gente decide, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age, vai gerar morte ou vida. Vai gerar solução ou vai gerar mais problemas. Você tem cuidado do seu emocional? Não conheço psicólogo mais capacitado do que o Senhor Jesus. Com todo o respeito que tenho a esta profissão maravilhosa de psicologia. Mas o Senhor Jesus, ele é o psicólogo dos psicólogos. E ele continua dizendo no versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri e por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Vou ler até o versículo que eu quero. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, de nós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia, para que a nossa leve e momentânea tribulação produza para nós peso eterno de glória. Tá passando tribulação, meu amigo? Tá passando tribulação, minha amiga? Confie em Deus. Tá fazendo a coisa certa? Espera no Senhor. Age, faz a tua parte. O Senhor nunca, nunca deixará de fazer a parte dele. Confia. Olha, o momento de falar, fala, conforme a vontade do Senhor. Mas o momento de calar, cala. E deixa Deus agir. Deus é maravilhoso, porque a luta é real, mas não é final. O sofrimento é temporário, mas a glória de Deus em nós é permanente. O exterior, a gente se cansa, a gente fica abatido, mas o interior, a fé se renova em Deus. E não existe coisa melhor. Entendam. Você amadurece, você fortalece sua fé, você alinha o seu propósito, você renova a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus e prepara para um nível maior. A tribulação, meu amigo, não te define. A perseguição não te para. O abatimento não te destrói. Entendam, a luta é real, mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que habita dentro de nós, pela sua infinita misericórdia, te capacita. Te capacita a ser vencedor, pois a palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, gratidão pela tua palavra que vem ao nosso entendimento e nos dá tranquilidade e nos dá paz. É através da tua palavra que dentro de nós é gerado vida e vida com abundância. Mesmo que a gente, Senhor, venha enfrentar problemas, a gente, quando coloca a nossa confiança em Ti, a gente tem paz e tem força para superar qualquer obstáculo. Gratidão, meu Deus, gratidão nessa manhã. É só o que te pedimos, pela Tua palavra. Renove em nós, Senhor, as nossas forças. Senhor, porque sabemos que Tu escuta essa oração e responde. E sabemos também, Senhor, constatamos que maior o que está em nós do que o que está no mundo, é que Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Tenha um excelente dia.